Estamos de volta, quarto e último bloco. O que fazer com a questão patrimonial acaso o ausente retorne? Foi a dúvida que eu deixei no final do terceiro bloco. Veja, depende da fase. Porque perceba, se ele voltar na primeira fase, você aqui não mandou fazer nada de muito extraordinário, né? Você apenas e tão somente nomeou um curador para gerenciar o patrimônio do ausente. Só isso. Então, nessa circunstância, neste caso, você vai destituir o curador e vai dar o patrimônio para o ausente. Então, retornando na primeira fase, o ausente não tem dificuldade. Você tira o curador e devolve os bens ao ausente. Retornando na segunda fase, aí a coisa já fica um pouco mais interessante, porque já foi iniciada uma sucessão provisória. Nesta circunstância, o ausente terá direito aos bens como deixou. Então, bens como deixou. Ele vai ter direito à caução. Lembra que você mandou guardar uma caução, deixar uma caução? Ele vai ter direito à caução, acaso haja depreciação patrimonial acima da média. Então, ele vai ter a caução, acaso haja depreciação patrimonial acima da média. E ele vai ter direito ainda a 50% dos frutos. Lembra que você mandou guardar 50% dos frutos? Ok. Aqui tem uma pegadinha. Qual é a pegadinha? A pegadinha é sobre os frutos e está lá no Código Civil, no artigo 33. O que é que me diz o Código Civil no artigo 33? Qual é a pegadinha dos frutos? Se a ausência foi voluntária e injustificada, então se eu tenho uma ausência voluntária e injustificada, o ausente perde o direito aos frutos. Então sumiu. Sumiu por quê? Ah, porque estava afim. Pô, estava afim. Todo mundo aqui louco, lhe procurando, etc. Que molecagem, na verdade. Então o legislador pune, ó, você vai perder os frutos. Beleza? Se o ausente retornar até 10 anos após a sucessão definitiva, ele terá direito aos bens como se encontram. Então, no estado em que se encontrarem, ou os subrogados. Então, voltando aí até 10 anos após a sucessão definitiva, ele terá direito aos bens como se encontram, no estado que se encontram, ou, eu dizia, os subrogados, os substituídos. Tipo, imagina que eu sou sucessor do ausente, recebi o imóvel em sucessão definitiva, vendi o imóvel e com o dinheiro comprei outro. O ausente terá direito ao outro imóvel. Aqui sempre chega a mesma dúvida no plantão de dúvidas e eu já vou antecipar. Luciano, imagina que você recebeu o imóvel do ausente, vendeu por 200 mil e comprou um novo de 400 mil. O ausente vai ter direito ao novo imóvel de 400 mil? Não, gente. A subrogação aí é de metade, né? Eu só usei metade do dinheiro do imóvel do ausente para comprar um imóvel novo. Então ele vai ter direito a metade do novo imóvel. Aí o juiz vai ter que analisar nos autos. Beleza? Se ele voltar 10 anos depois da sucessão definitiva, aí o ausente não vai ter direito a nada. Então, voltando 10 anos após a sucessão definitiva, o ausente aí, meu amigo, ele não tem direito a nada, porque aí também tenha a santa paciência, né? Demorou demais para resolver reaparecer. Ok? Sigo. Ainda no tema extinção da pessoa física, avanço para tratar da comoriência, que está no artigo 8º do Código Civil. Comoriência, artigo 8º do Código Civil, que quer dizer morte simultânea. Então, comoriência, artigo 8º do Código, que quer significar morte simultânea, morte conjunta. A comoriência é uma presunção de morte simultânea, é uma presunção de morte conjunta. Essa é a nossa comoriência, presunção de morte simultânea, presunção de morte conjunta, que está disciplinada no artigo 8º do Código Civil. O artigo 8º do Código me diz que se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião,
não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Está aí. Essa é a comoriência. Notícias relevantes. Primeira, a presunção é relativa, juris tanto. O que é uma presunção relativa? O que é uma presunção juris tanto? É aquela que admite prova em contrário. Então eu tenho aqui uma presunção relativa, tenho aqui uma presunção juris tanto, ela admite prova em contrário. Então se a perícia conseguir precisar quem morreu primeiro, vale a perícia. Vale a perícia. Se ela não conseguir precisar, meu amigo, é comoriência. Todo mundo morreu simultaneamente. E aqui, galera, não vai cair na pegadinha das provas por aí que tentam lhe induzir a ideia de que o Código Civil teria uma espécie de ranking de morte. Primeiro morrem os velhinhos, depois as criancinhas, depois as grávidas. Não existe isso no Código Civil. Não há ranking de morte no Código Civil. Serão todos declarados comorientes, falecendo na mesma ocasião. Beleza? Ainda aí. Luciano, o que quer dizer a expressão mesma ocasião? É consabido que os exemplos de comoriência costumam arremeter a pessoas que morrem no mesmo evento e ao mesmo tempo. Mesmo evento e ao mesmo tempo. O clássico exemplo é o acidente aéreo. Tá? As pessoas morrem ao mesmo tempo e no mesmo evento. Todavia a doutrina nos afirma que mesma ocasião significa mesmo tempo. Mesma ocasião significa mesmo tempo. Leia-se, é plenamente possível que dois indivíduos que morreram ao mesmo tempo, mas em acidentes diversos, sejam declarados comorientes. Isso pode acontecer. Claro que é muito raro, mas pode acontecer. É uma raridade tão grande que eu cito para você uma notícia que está lá nas minhas obras, de um casal na Itália que morreu ao mesmo tempo em acidentes diversos e foram declarados comorientes. Está aí no material, mas é uma hipótese realmente rara, tá? Mas fica ligado que a prova pode cobrar essa pegadinha. Uma vez verificada a comoriência, serão abertas duas cadeias sucessórias distintas, tá? Então vamos abrir lá duas cadeias sucessórias distintas, de maneira que um comoriente não vai herdar do outro. Afinal de contas, meu amigo, para você ser herdeiro de alguém, você tem que ter vivido pelo menos uma fração de tempo a mais do que o morto. Se os comorientes morreram ao mesmo tempo, não há como um herdar do outro. Beleza? Bola para frente. Tema 2. Pessoa jurídica. Conceito e aquisição da personalidade. Afinal, Luciano, o que eu devo entender por pessoa jurídica? A pessoa jurídica é a soma de esforços humanos. Soma de esforços humanos, você pode colocar entre parênteses aí no teu conceito, corporação. Então é a soma de esforços humanos, coloca entre parênteses, corporação, beleza? Ou a destinação de um patrimônio. Destinação de um patrimônio, coloca entre parênteses, fundação. Então é a soma de esforços humanos, que é a corporação, ou a destinação de um patrimônio, que é a fundação, constituída na forma da lei, objetivando uma finalidade lícita e obediente à sua função social. Constituída na forma da lei, objetivando finalidade lícita e obediente à sua função social. A função social da empresa, da pessoa jurídica, nos diz a doutrina, destaco aí no seu material, o enunciado 53 do CJF, Conselho da Justiça Federal. A função social, ela deve ser observada em toda e qualquer pessoa jurídica. Toda e qualquer pessoa jurídica haverá de obedecer à sua função social. Tem esta pessoa jurídica uma finalidade lucrativa ou não, ela tem que ser guiada, ela tem que se curvar à noção de função social. Beleza? Professor,
Mas em qual momento a minha pessoa jurídica vai adquirir a sua personalidade jurídica? Quem nos responde a esta dúvida é o artigo 45 do Código Civil. Artigo 45 do Código Civil, que me diz que a pessoa jurídica ela vai ganhar a sua personalidade jurídica no momento em que houver o registro. O registro de quê, professor? O registro do ato constitutivo. Então, no momento em que houver o registro do ato constitutivo, a minha pessoa jurídica, ela ganha a sua personalidade jurídica. Olha que interessante aqui, porque aqui muda o sistema em relação à pessoa física, né? Você viu comigo, na aula de hoje, blocos anteriores, que a pessoa física, ela ganha a sua personalidade jurídica. Olha aí na sua tela, nós vimos nos blocos anteriores que a pessoa física, ela ganha a sua personalidade jurídica no nascimento com vida. E o registro posterior é um ato meramente declaratório de direito, com efeitos ex tunc, para trás, beleza. Isso não acontece com a pessoa jurídica, tá? Por quê? Porque a pessoa jurídica, ela vai ganhar a sua personalidade jurídica, me diz agora o artigo 45 do Código Civil, no momento em que houver o seu registro. Daí porque esse registro é um ato constitutivo de direito e com efeitos ex nunc, não retroativos. Então é um ato constitutivo de direito, eu dizia, com efeitos ex nunc, não retroativo. Valerá dali para frente. É do registro para frente que aquela pessoa jurídica ganha personalidade. Fica atento nesse paralelo da questão do registro, que pode ser uma questão de prova cobrando pessoas físicas e jurídicas conjuntamente. Olha só. Apesar da regra geral ser que a pessoa jurídica ganha a sua personalidade jurídica quando do registro, você deve ficar atento, porque o mesmo Código Civil nos diz que em algumas situações excepcionais, repito, situações de exceção, situações excepcionais, antes do registro, se faz necessária uma autorização ou aprovação do Poder Executivo. Situações de exceção, excepcionais. Excepcionalmente, então, antes do registro, pode-se exigir uma autorização ou aprovação do Poder Executivo. Tal se dará, por exemplo, se você quiser abrir uma instituição financeira. Se você quiser abrir uma instituição financeira, antes de você fazer o registro civil, você vai precisar de uma autorização do Bacen, Banco Central, que é um órgão ligado, eu dizia, ao Poder Executivo. Beleza. Em outros casos, outras circunstâncias, exemplifico aqui com o artigo 17 da Constituição Federal de 88, em outros casos, em outras circunstâncias, além do registro civil, a pessoa jurídica demandará um registro específico. Tal se dará, por exemplo, com os partidos políticos. O partido político. Além do registro civil, o artigo 17 da Constituição Federal de 88 exige que ele seja registrado no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, tá? Então aí, além do registro civil, você terá que ter um registro específico. Beleza? Ok? Para fechar a aquisição da personalidade da pessoa jurídica, galera, recorda você que se a sua pessoa jurídica é de direito privado tiver algum defeito no ato constitutivo, neste caso, em tendo algum defeito no ato constitutivo, essa pessoa jurídica de direito privado, ela poderá ter a sua constituição anulada no prazo decadencial de 3 anos, contados da publicação de sua inscrição no registro. É o que me diz o artigo 45, agora em seu parágrafo único, tá? Decai em 3 anos o direito de anular
a constituição das pessoas jurídicas de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicação de sua inscrição no registro. Belezinha? Ok? Tá, Luciano. Beleza. Professor, imagine você então, que eu me juntei com alguns amigos. Me juntei lá com alguns amigos, professor. Fizemos um contrato social, tá? Registramos, colocamos lá, alugamos um espaço, colocamos lá para funcionar uma padaria e passamos a atuar no mercado. A minha pessoa jurídica, pelo que você me disse, tem contrato social, devidamente registrado. A minha pessoa jurídica tem personalidade jurídica, professor. Tem sim. Você me pergunta, e daí? Qual é a consequência prática que eu vou enxergar em minha prova, no direito, do fato daquela pessoa jurídica ter a sua personalidade jurídica? Olha só, a partir do momento em que houver o registro, passará a valer o que nós chamamos de princípio da separação, independência ou autonomia. Princípio da separação, independência ou autonomia. Ele tem previsão, ainda que de forma implícita, nos artigos 46, inciso 5 e 1052, ambos do Código Civil. E o que quer dizer esse princípio da separação, independência ou autonomia? Ele quer significar que a sua pessoa jurídica passará a ter personalidade jurídica autônoma, independente, separada em relação aos seus componentes. Então ela passará a ter personalidade jurídica autônoma, independente, separada, eu dizia, em relação aos seus componentes. A tua pessoa jurídica, ela vai passar a agir como uma atriz principal do direito. É uma atriz principal do direito. Ela passará a ter créditos, passará a ter débitos, e pelos seus débitos, ela responderá com o patrimônio da empresa, a pessoa jurídica, o patrimônio dela, lógico. Imagine você, eu estou aqui neste exato momento prestando serviço para o SERS. O meu contrato é com a pessoa jurídica do SERS. Após a minha prestação de serviços, o SERS terá que me pagar, lógico. Se o SERS não vier a me pagar, eu irei ajuizar uma ação contra o SERS. E eu irei buscar a execução do patrimônio do SERS. Lógico. Óbvio, né? Claro. Porque quem responde pelos débitos inadimplidos da empresa é o patrimônio da empresa. A priori, os integrantes da empresa, os sócios da empresa, administradores, não responderão por dívidas da empresa. O inverso também é verdadeiro. O inverso também se confirma. A empresa, a priori, não responderá por dívidas dos sócios. Se um dos sócios comprou um apartamento e não pagou o financiamento, por exemplo, nesta circunstância, meus amigos, não há como o credor do sócio, a priori, atingir a empresa. Beleza. Mas essa noção que está aí na sua tela, de separação, independência ou autonomia, que foi criada para o bem, para que as pessoas adentrassem no mercado de trabalho, fazendo empresas, na iniciativa privada, melhor dizendo, fazendo empresas, gerando empregos, circulação de riquezas, e obviamente não jogassem seu patrimônio na vidraça, porque se, ao abrir a empresa, a lei dissesse que automaticamente todos responderiam com seus bens pessoais, ninguém abriria empresa. E nós precisamos da iniciativa privada, gera empregos, circulação de riquezas, tem função social. Então essa ideia que foi criada para o bem, passou a ser desvirtuada e utilizada para o mal. Muita gente passou a abrir empresas com o único objetivo de burlar a lei, dar o calote e blindar o seu patrimônio pessoal. Justamente para combater a estas circunstâncias, é que o direito teve que contra-atacar. E contra-atacou, trazendo o instituto da desconsideração da personalidade jurídica
da pessoa jurídica. Desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica. E o que é isso, Luciano? A desconsideração é uma medida episódica, excepcional, através da qual o patrimônio dos integrantes de uma determinada pessoa jurídica passa a responder por dívidas da respectiva pessoa jurídica. Então, a medida excepcional, a medida episódica, através da qual eu dizia, o patrimônio dos integrantes de uma determinada pessoa jurídica passa a responder por dívidas da respectiva pessoa jurídica. Como você viu aí na sua tela, acaba sendo uma mitigação, um abrandamento, a ideia da separação, independência ou autonomia. Então, uma mitigação, um abrandamento, eu dizia, a ideia da separação, independência ou autonomia. Beleza. Professor, se é uma medida episódica, isso quer significar que ela incide só naquele episódio. Você tem razão. Ela vai incidir apenas naquele episódio. E justamente por isso que a desconsideração não será capaz de extinguir a pessoa jurídica. Não extingue, porque ela incidirá apenas naquele episódio. Beleza. Além dela incidir apenas naquele episódio, além de ser episódica, a medida é excepcional. Ela é excepcional. Em sendo excepcional, então, ela exige requisitos. Claro. Requisitos estes, que no caso do Código Civil, estão capitulados no artigo 50. Primeiro requisito é que eu tenha um pedido expresso. Pedido expresso feito pela parte ou pelo Ministério Público, quando couber intervir no feito. A este pedido expresso soma-se o abuso da personalidade, o qual se dará através de um desvio de finalidade ou de uma confusão patrimonial. Então se liga aí. Para que haja desconsideração da personalidade jurídica no Código Civil, são necessários dois requisitos. Primeiro, pedido expresso, feito pela parte ou pelo Ministério Público quando couber intervir no feito. E, estou somando, abuso da personalidade. Seja mediante desvio de finalidade, ou seja mediante confusão patrimonial. Estes são os requisitos necessários para que eu tenha desconsideração dentro do Código Civil. Beleza. Tá aí. Notícias importantes sobre os requisitos. Primeira notícia, senhores. Os requisitos que estão aí em sua tela, eles merecem interpretação restritiva. Ou seja, você não precisa de nada além, nem nada aquém do que está aí na sua tela. Então aí eu mantenho na tela para trazer para vocês as pegadinhas de prova, para que vocês não errem, tá? A primeira pegadinha de prova, vem cá. Para que desconsidere a personalidade jurídica, é necessário o encerramento das atividades da empresa? Sim ou não? Não. O Código Civil, em nenhum momento, como você observa em sua tela, exige encerramento de atividade. Pelo mesmo motivo, o encerramento das atividades da empresa por si só não gera desconsideração. Claro que não.
Óbvio que não. Segunda dúvida. Seria viável, seria possível o juiz de ofício desconsiderar a personalidade da pessoa jurídica? Sim ou não? Não. Dá não. Não dá para ele de ofício desconsiderar a personalidade, porque o Código Civil exige um pedido expresso. Então fique atento nos requisitos, em especial a história do ou e do e, para não errar na prova. Olha só, o Código Civil, fato que já foi cobrado na prova da OAB em relação a este tema, adota aqui no particular uma teoria maior e objetiva. O Código Civil adota no particular uma teoria maior e objetiva. Maior por quê? Porque o Código Civil exige um número maior de requisitos do que os demais diplomas legislativos, tá? Gente, se ele exige um número maior de requisitos do que os demais diplomas legislativos, obviamente que para o Código Civil é mais difícil desconsiderar, porque eu tenho que cumprir mais requisitos, então vai ser mais complicado desconsiderar. Ok. Mas além de maior, a minha teoria é objetiva no Código Civil. Objetiva por quê, professor? Porque nós não exigimos nem culpa e nem dolo. Então eu tenho uma teoria maior e objetiva. Beleza. Professor, eu posso dizer na minha prova que o ordenamento jurídico brasileiro adota uma teoria maior da desconsideração? Não, não pode. Por que não pode? Porque o Código Civil aqui, meu amigo, ele é uma ilha em relação ao tema. Por que uma ilha? Porque a grande esmagadora maioria dos demais diplomas legislativos acabam por abraçar uma teoria menor. Uma teoria menor. E aqui o paralelo que se faz é com o Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, parágrafo 5º, que adota claramente uma teoria menor. Porque lá no CDC, para desconsiderar, basta um único requisito: que a pessoa jurídica, de alguma maneira, seja obstáculo ao ressarcimento de valores. Basta isto. Beleza? Meus amigos, vou avançando ainda no tema da desconsideração para lhe recordar que o novo Código de Processo Civil, o novo CPC, de forma inédita em relação ao CPC anterior, passou a tocar no tema desconsideração e o faz trazendo um novo mecanismo de intervenção de terceiros. Um novo mecanismo de intervenção de terceiros intitulado de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Primeira dúvida, como é que começa esse incidente? Aqui o Código de Processo Civil seguiu o Código Civil, tá? Vai começar com pedido expresso, feito pela parte ou pelo MP quando couber intervir no feito. Beleza, ok, mas aqui tem um detalhe. Artigo 133, parágrafo 2º. Qual é o detalhe, professor? O CPC, adotando posição doutrinária e jurisprudencial há muito dominante no Brasil, trouxe no texto legislativo expresso a possibilidade não só da desconsideração direta. A direta é aquela que você há pouco estudou comigo. Trouxe também a possibilidade da desconsideração inversa. Como é que isso acontece, professor? Na contramão. É aquela que sai da pessoa física para atingir a pessoa jurídica. Já foi até tema de prova da OAB antes do CPC. Prova que à época cobrou doutrina e jurisprudência e agora tem tratamento legislativo expresso. E aprofundando essas ideias acerca do novo CPC e da desconsideração, eu retornarei contigo o nosso bate-papo no nosso segundo encontro.
Gente, foi uma alegria enorme estar aqui contigo, tá? Estaremos juntos no segundo encontro. Se ficou alguma dúvida, me manda lá no plantão de dúvidas. E se quiser um relacionamento ainda mais perto comigo, tá bom? Ter dicas diárias de direito civil, vídeos de revisão, saber das promoções, responder quiz jurídico, enfim, me segue lá no meu Instagram, galera. @Luciano Lima Figueiredo. Muito conteúdo gratuito, bacana e um bate-papo sempre muito próximo. Um beijo enorme e até a volta.